Previdência de militares. Ontem, autoridades se manifestaram dizendo que os militares vão entrar na reforma da Previdência. O tema é bom, o tema é quente e há várias considerações a fazer, porque há números sobre isso que as pessoas ignoram e que são importantes, né? Vamos lá. Reinaldo, secretário especial de Previdência do Ministério da Economia, Rogério Marinho, afirma que o presidente Jair Bolsonaro determinou que todos os setores da sociedade sejam incluídos na proposta da reforma da Previdência. A declaração foi dada em Brasília depois dele participar de um evento. O deputado federal foi relator do projeto da reforma trabalhista. Ele foi enfático ao dizer isso. Abre aspas para ele. Uma determinação do nosso presidente foi que todos têm que contribuir. Esse é o esforço de salvarmos o sistema previdenciário e apresentarmos uma nova previdência no Brasil. Então a responsabilidade é de todos. Todos os segmentos têm que dar sua contribuição nesse processo. Ninguém vai ficar de fora. O governo vai apresentar um projeto que vai levar em consideração todos os segmentos da sociedade brasileira. Rogério Marinho também afirmou que o projeto que será encaminhado ao Congresso vai modificar a previdência de estados e municípios. Segundo o governo federal, só no ano passado o rombo do INSS foi de 290 bilhões de reais. E foi mesmo. E no ano anterior, atenção, no ano anterior tinha sido de 268 bilhões em 2016. Então presta atenção, Coutinho. 2016, rombo, 268 bilhões. 2017, rombo, 290 bilhões. Sabe qual é o rombo que está previsto no orçamento deste ano? Quanto? 309 bilhões. Olha o crescimento. Ai, não precisa fazer reforma da Previdência, isso não faz, não. Esse é um dos mantras da esquerda, né? Quer dizer, é muito impressionante que siga nessa toada com uma conta absolutamente falsificada, segundo a qual não existiria rombo na Previdência, e nós vamos falar de rombo daqui a pouco e também dos números que dizem respeito aos militares. Porque assim, eles vão entrar na reforma da Previdência? Vão entrar para valer ou vão entrar só para fazer os saludos à bandeira, assim, só para justificar, fazer de conta que os militares estão. Que o rombo nessa área é gigantesco. Mas vamos ver o que falou o Mourão a respeito. O vice-presidente da República afirma que a proposta de reforma da Previdência do governo de Jair Bolsonaro é uma só, irá incluir os militares no projeto. Segundo ele, o governo estuda a melhor forma de inserir os oficiais das Forças Armadas no texto, que vai ser enviado ao Congresso Nacional. De acordo com o Mourão, a ideia é encaminhar aos parlamentares uma proposta de emenda à Constituição para tratar do regime geral e um projeto de lei para a aposentadoria dos militares. Aqui só para deixar claro, oficiais e não oficiais, né? Quer dizer, quem quer que tenha ficado na carreira das Forças Armadas, né? O Paulo Guedes também falou a respeito. Vamos lá. O ministro da Economia afirma que militares, além de servidores estaduais e municipais, serão incluídos sim na reforma da Previdência. A disposição de não deixar nenhuma categoria de fora foi reiterada numa reunião com prefeitos. De acordo com o jornal Estado de São Paulo, a Frente Nacional dos Prefeitos se comprometeu a apoiar o projeto desde que o texto contemple o funcionalismo municipal. A proposta deve ser enviada ao Congresso até a 3ª semana de fevereiro. Então presta atenção, olha aqui no tio, números. O déficit previsto, a Previdência, é de 309 bilhões. Atenção, nesta conta não estão servidores estaduais e municipais, porque algumas cidades, como São Paulo, também têm seu sistema próprio, seu regime próprio de previdência. E os estados também têm. Nessa conta não estão os estados. O que é que está nessa conta de 309 bilhões? Um déficit de 43 bilhões e um pouquinho dos servidores públicos federais, um déficit de 43 bilhões e um pouquinho dos militares, uns 3 e poucos bilhões que diz respeito a um fundo lá que é relativo ao Distrito Federal, e o resto é a previdência do regime geral de previdência. Coisa, acho, de 218 bilhões do regime geral de previdência. Certo? Aí, dirá você, poxa, mas então o grande rombo é do regime geral de previdência?
onde estão os trabalhadores comuns? E mais os pensionistas por problema de saúde, não sei o quê. Não. Porque esse déficit de 218 bilhões do regime geral é um regime que atende a 30 milhões de pessoas. 30 milhões de pessoas. Os 43 bilhões de déficit dos servidores federais atendem a pouco mais de 600 mil pessoas. E o déficit dos militares, que também é de 43 bilhões, atende a menos de 400 mil pessoas. Então, o maior déficit relativo, mas de muito longe, é o déficit dos militares. Há explicações, sim, eu vou chegar lá. Calma. Ninguém tire a garrucha ainda. Eu vou chegar lá. A rigor, cada categoria diz que ela é especial. Se for por aí, não se faz reforma da Previdência. Imagina, o que jornalista passa de estresse, se vocês soubessem? Não? Ia ter que se aposentar aos 20. Agora, inclusive, que tem o bolsonarismo armado nas redes sociais, então, coitado de jornalista. Deveria se aposentar com 5 anos. Estou fazendo piadinha, love para vocês. Esse povo quer me tirar o humor, não vai conseguir. Né? Olha aqui. Aliás, no carnaval eu faço 20 anos de jornalismo. 20 anos? Aí, tá aí. Coutinho, tem que Não mais, carnaval, já tem, foi 97, eu sempre 2019. 20 anos. Ele vai se aposentar com 7. Vou fazer 22 anos. Ele começou aos 7. Viu, gente? Obrigado. Ele brincava de Falcon ainda e... Barbie ou Falcon? Você brincava de Falcon? Ah, dos dois, Dos dois, né? Dos dois, é verdade. Usava a hora azul, hora rosa. rosa. A ministra Damares, aliás, não é mestre de nada, vocês viram, né? Mas não quero desviar. Vamos voltar aqui. Pois é. Desculpa. Depois a gente fala da Damares. Desculpa. Só fui falar que eu faço 20, errei nas contas, são 22. E aí eu fui pro papo de boteco e tal. Vamos voltar aqui. Então vamos lá. Então, os militares, que têm o menor número de segurados, vamos dizer assim, o seu regime, gasta 43 bilhões. E não chega a ter 400 mil benefícios sendo pagos. Então vamos lá. O que é que eles têm de especial? O militar vai para a reserva. Eles dizem assim, não é aposentadoria. Nesse sentido, eles têm razão. A Constituição, de fato, não prevê aposentadoria para militares. Eles vão para a reserva, eles dizem, na reserva nós estamos à disposição do Estado. Com salário integral, e eles pagam de contribuição apenas 7,5%. E tem mais 3,5% que eles pagam a título de assistência médica. E é o que eles continuam a pagar na reserva. Certo? Vamos lá. Presta atenção aí. E continua a pagar na reserva, bonitinho. Acontece que desses 43 bilhões previstos para esse ano, 21 bilhões e tanto, na verdade, não é aposentadoria para quem está na reserva, são as pensões. E as pensões são o quê? São pagas às viúvas, então o militar já morreu, e aí esse brocado do patrimonialismo brasileiro, as filhas dos militares. Então, morre a mãe, a filha herda a pensão. Até que idade? Até morrer. Maior, menor, casada, não casada, não importa. E se for macho? Se for macho é só até 21 anos. Olha a ideia embutida. Presume-se que o macho vai trabalhar, mas a moça não. Entenderam? Só as filhas, segundo estimativas, porque esses números consomem por ano 5 bilhões de reais. Como diria Lilico? Eu que sou antigo, humorista Lilico. É bonito isso? Isso mudou. É verdade, em 2000 mudou.
Em 2000 mudou. Quem tinha direito até 2000 para trás, continua. Não se mexe nisso. A partir de 2000, aí pagando um extra de 1,5, quem entrou na carreira até 2000, quem morreu antes de 2000, a filha tem o direito lá, ninguém mexe. Em 2000, você quer pagar 1,5% a mais, entrou na carreira até 2000, tá vivo, entrou na carreira até 2000, paga 1,5% a mais e a filha continuará a ter esse direito. Então se estima, sabe quando se vai deixar de pagar pensão para filha de militar no Brasil? Só em 2060. Mais ou menos. Desculpe, não é razoável. Não é razoável, inclusive essa presunção de que se é rapaz, pode suspender aos 21 anos, se estiver fazendo a universidade 24. Agora, se é mulher, não. Então, quem casa com uma filha de militar nessa condição, não casa com uma filha de militar, casa com uma conta bancária já. Hein? Antigamente, extingue com casamento. Não extingue com casamento. E ainda que extinguisse, pode juntar, né? Tem até gente famosa por aí que recebe pensão militar. Não faz sentido, a não ser uma lógica de privilégios inaceitáveis. Ah, mas militar não tem FGTS, militar não sei o quê. Bom, querem ter? Que tal? Se uma militar não tem FGTS, o não FGTS não caiu do céu. Um país como o nosso, cujas lideranças adoram imitar os Estados Unidos e ter os Estados Unidos como referência, os militares que vão para a reserva nos Estados Unidos recebem coisa de 60% dos vencimentos que recebiam na ativa. Na Inglaterra, acho que é 65%. Aqui é integral. E só paga 7,5%. Olha aqui. O déficit é brutal. Quando você compara, então, a contribuição dos ativos com a contribuição com o que é pago aos inativos, a coisa é meio escandalosa. Os militares recolhem, em média, média anual, tá? Coisa de 8 mil reais. Os que contribuem recolhem coisa de 8 mil reais. A média anual de pagamento para os militares é de 98. E aí, como é que fica? Mas não tem a contribuição patronal, porque quem é servidor público tem a contribuição do servidor, os 11% dos servidores, os 11% do órgão contratante. Na iniciativa privada tem a contribuição previdenciária do trabalhador e do órgão contratante. No caso dos militares, não tem a contribuição do órgão contratante. Bom, isso criou, lamento, criou uma casta. Aposentadoria aos 30 anos. Quer mais dados? Esses dados, esse levantamento foi do TCU, tá? De 2016. Quase 52% dos militares que se aposentaram em 2016 tinham entre 45 e 49 anos. Hein? Eu, se fosse milico, com esse corpinho, já estava aposentado há 12. Um sujeito que se aposenta aos 45 anos, ele vai, dada a expectativa de vida no Brasil, ele vai passar mais tempo recebendo aposentadoria do que contribuindo para ela. Aí diz assim, não, mas os militares na reserva também contribuem. É verdade, mas é ganho integral. É ganho integral. É a categoria que se aposenta mais cedo. Mas fica à disposição do Estado. Olha, fica à disposição do Estado, é uma profissão de risco. Graças a Deus,
no Brasil não é uma profissão de risco, né? A gente, desde a Guerra do Paraguai, não entra mais em guerra com ninguém. E espero que não entre. Estão doidos para fazer uma guerra com a Venezuela? Eu espero que não se faça. Ah, mas depois os militares ficam esse tempo todo, coitados, no Exército, na Marinha Aeronáutica, não conseguem mais emprego. Olha, a quantidade de ministros generais indica que não é bem assim. A iniciativa privada os procura também. Não é aceitável essa quantidade de privilégio. Então, quando se diz vai mexer com tudo, vamos ver se vai mexer com tudo, mas vai mexer o quanto vai mexer. A decisão é correta. A decisão é correta. Tem de entrar. E tem de entrar junto. Esse negócio, vai fazer depois, não. Tem de entrar agora. Então, aposentadoria com 30 anos de serviço me parece inaceitável. A contribuição de apenas 7,5% me parece inaceitável. Ganho integral na reserva? Professor também não se estressa, não? Aliás, não é mais arriscado hoje ser professor no Brasil do que ser militar? Do Exército, da Marinha, da Aeronáutica? Eu acho que sim. Sem contar o risco de ter uma deputada abrindo uma central de denúncia contra professores. Né? Sem contar o risco do Ricardo Vélez Rodrigues resolver que você é uma pessoa ideologicamente incorreta. E essa pensão das filhas, isso é direito adquirido. Bom, se é pela lógica do direito adquirido, então não se muda nada. Porque um monte de servidor também vai dizer, não, quando eu entrei na carreira, a minha expectativa é que seria essa. Sim, haverá a transição para todos. Me parece que uma transição, no caso das pensões para as filhas dos militares, eu investiria na extinção. Porque, além de tudo, eu, como feminista que sou, né, acho inaceitável isso. Porque transforma a mulher, por princípio, numa incapaz. Ou não? Por que um professor aposentado, morrendo, a mulher passa a receber, morrendo a mulher, não se transfere para a filha? E nenhuma outra categoria? Ah, não, mas no caso de haver guerra... Bom, você quer criar uma possibilidade de imposto de guerra, eu topo discutir. É para todo mundo ou não é para todo mundo? E eu estou falando isso em benefício do governo Bolsonaro. Porque a hora que vier a cara da reforma da Previdência e a hora que privilégios forem ser cortados, e a reforma da Previdência só vai ser virtuosa se for para valer, evidentemente se vai olhar para o benefício dos militares. Num governo com uma presença maciça de militares. Então, é correto colocar os militares. Sim. Reconheço especificidades da carreira. Agora, os senhores militares devem olhar para os números e assim, não é possível que a gente responda num déficit de 309 bilhões por 43 bilhões e essa aposentadoria atinja apenas 300 e poucas mil pessoas, pouco mais, menos de 400 mil pessoas. Está certo o princípio. Vamos ver se vai ser feito. E quanto aos estados e municípios, estima-se que o déficit anda na ordem de 170 bilhões, que é gigantesco também.
Então aí é preciso ver, porque tem legislações estaduais, quer dizer, a equação legal desse troço todo vai ser muito delicada. Vai ser coisa muito delicada. Por isso mesmo, é preciso ter comandos experientes na Câmara e no Senado. Nós ainda vamos falar disso. E para encerrar o bloco, o que o Paulo Guedes falou sobre contribuição patronal? A equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, afirma que está perto de encontrar uma fórmula para o sistema de capitalização que será usado depois da reforma da Previdência. O modelo será inspirado no exemplo chileno, mas com algumas mudanças. Segundo o jornal Estado de São Paulo, o ministro pretende incluir um aporte patronal no acúmulo de contribuições individuais, ou seja, o empregador também pagará um percentual sobre aquilo que cabe ao trabalhador. Em contrapartida, para não sobrecarregar as empresas, uma das ideias é reduzir a contribuição delas no regime geral. O que ainda está em estudo é como será realizada a transição para esse novo sistema. Uma possibilidade é emitir títulos públicos para cobrir a aposentadoria de quem já passou anos pagando apenas pelo regime geral. Vai ter que ver, atenção, o sistema chileno não é exemplo não, viu? O sistema chileno agora se revela, que ali foi de capitalização, os trabalhadores é que fazem, acabou a empresa, não tem nada com isso, agora se revela bastante ineficaz. Há trabalhadores que simplesmente são jogados quase na miséria. Tão pequeno é o retorno da aposentadoria. Resultado, o Estado está vendo uma forma de entrar. Né? Então o Chile hoje está discutindo um modo de saída do sistema puro de capitalização. Então é bom que esse sistema chileno não seja tomado como a referência. É prudente, e o Guedes conhece o Chile muito bem porque trabalhou lá, né? É prudente que o Guedes veja isso e que tenha alguma outra forma também de contribuição. Essa equação não vai ser fácil. Por isso mesmo, o Guedes se preocupa em ter um comando no Senado que seja um comando profissionalizado, né? E não gente que faz como um colunista dizia sobre o governo Figueiredo, e o próprio Figueiredo, né? A hora de cobrar falta, parece o zagueiro, diz, deixa que eu chuto, né? E a bola vai lá nas alturas.